Olá, pessoal! O tema dessa semana é sonhos e a gente vai falar aqui sobre sonhos, tanto de um ponto de vista de querer aquele sonho, né, motivacional, como os sonhos que acontecem durante o nosso sono, tá? Então, para começar, eu gostaria de exemplificar que quando a gente está sonhando, nada mais é que uma vontade imensa de viver uma realidade que ainda não é presente, né? Então, o sonho, não deixa de ser uma antecipação de coisas que você quer viver, uma visualização de onde você quer chegar e o que você quer fazer no futuro. Então, essa vontade grande do sonho, ela precisa passar pela motivação constante. E muitas vezes, pelo meio do caminho, os nossos sonhos modificam, porque na verdade aquilo deixou de ser um querer muito grande. Quando não tem motivação, aquilo deixa de ser o nosso sonho. Muitas vezes a gente se apega a alguns sonhos, não é verdade? A gente deixa com que esse apego nos fixe em sonhos específicos. E muitas vezes a gente não compreende que a gente mudou e que nossos sonhos também mudaram. Então, olhar o tempo todo para si, se vigiar, é essencial para que a gente compreenda também quais são os nossos sonhos e que nossos sonhos eles podem mudar a partir da mudança do nosso interior. E quando a gente vai levar essa relação dos sonhos para os nossos chakras, né, de um ponto de vista mais energético, que influencia no físico, a gente vai ter dois chakras que eles chamam a atenção. O primeiro é o chakra relacionado à vontade, à força de vontade, né? O que a gente precisa para chegar lá, para alcançar os nossos sonhos. Então, essa força de vontade, de realização, ela está relacionada ao terceiro chakra, que é o chakra do plexo solar, que ele fica um pouco acima do umbigo, próximo à região do estômago, tá? E esse chakra tem a ver com essa energia de realização, né? De correr atrás, de buscar essa realização. Já o outro chakra que está relacionado a isso é o sexto chakra. O sexto chakra, a gente já falou aqui dele, né? É um chakra que está relacionado à nossa intuição, consequentemente ao que é inconsciente em nós. E esse inconsciente, ele está presente quando a gente está dormindo, né? Quando a gente está sonhando. Os nossos sonhos são expressões, muitas vezes, daquilo que a gente tem inconsciente, né? Por isso que muitas vezes a gente não entende muito bem alguns sonhos, porque na verdade a gente ainda não trouxe aquela informação para ser processada no nosso consciente. E prestando atenção nesse chakra, você desenvolve também muito mais a tua intuição. E uma forma de acessar esse chakra, né, relacionado não só ao sonho que a gente tem dormindo, mas ao sonho, aquilo que eu quero alcançar, aquilo que eu almejo, é visualização, né? A visualização, ela é uma forma de interagir o sexto chakra com o terceiro chakra, tá? Por quê? Porque eu vou me imaginar, eu vou utilizar a minha capacidade de raciocínio, tá? E de imaginação para me colocar num contexto que eu ainda não tenho. Então eu vou visualizar, me visualizar em determinado contexto, conquistando algo, conquistando algum objetivo, algum sonho que eu ainda não realizei, mas essa energia vai estar exatamente em comunhão com a energia do terceiro chakra, que é a energia da realização. E falando no terceiro chakra, essa região, né, que eu comentei com vocês, acima do umbigo, próxima ao estômago também, é a região anatômica do plexo solar. A gente tem um plexo no nosso corpo, né, nessa região abdominal, que se chama, é um plexo nervoso, tá, composto por nervos, e que ele se chama plexo solar ou plexo celíaco. E esse plexo, ele é um conjunto de gânglios, tá, que vão ajudar no bom funcionamento, né, através dessa inervação, de várias vísceras, como o estômago, o intestino,
o fígado, o pâncreas. Bom, e sobre os sonhos que a gente tem quando a gente está dormindo? Quando a gente não sabe o significado, qual é a primeira coisa que a gente faz? Corre para onde? Para o Google, né? A gente vai lá no Google e a gente vai procurar o significado. Ou a gente vai conversar com alguém que saiba sobre significados de sonhos. Só que qual é o perigo disso? Sonhar com ratos, tenho certeza que se você for no Google vai ter um significado do que é sonhar com ratos. E muitas vezes tem muitas coisas, né? E por que tem tantas coisas? Porque o ser humano, ele é diverso. Cada pessoa tem uma relação com a figura do rato. Por exemplo, se eu achar o rato um animal asqueroso e nojento, a partir do momento que ele aparece no meu sonho, eu tenho que entender que esse sentimento, ele estava presente no meu sonho, de asqueroso, de nojento, e tentar entender por que isso estava presente naquele contexto do meu sonho, tá? Isso é muito mais eficaz do que eu olhar que sonhar com um rato é, de repente, ganhar dinheiro. Só que isso não tem, o rato ele não tem esse significado para mim. Então, o meu inconsciente não estava querendo me mostrar que eu queria ganhar dinheiro. Se o rato, por outro lado, tem um significado de prosperidade, de ter muitos filhos. Vamos supor que o rato, eu olho para o rato e eu sempre penso, caramba, toda ninhada de rato dá muito filho. E a partir daí eu associo o rato a muitos filhos. Eu posso, dentro desse contexto, atribuir o significado que o rato tem para mim dentro daquele sonho. E o rato significar não mais uma coisa asquerosa, como uma prosperidade em relação a ter filhos. Então, a busca pela verdade relacionada ao sonho não deve ser externa, não deve ser no Google, ela deve ser o que aquilo representa para você. Eu dei o exemplo do rato, mas existem algumas circunstâncias e existem alguns animais que você vai sonhar mais ou menos de acordo com a cultura que você vive, né? O meio em que você cresceu. Então, tudo isso vai tendo um significado e uma energia própria, que é chamada pela psicologia analítica de arquétipo. Então, o arquétipo, ele pode ter um significado no meio coletivo, né? Um significado maior, único. Por exemplo, rato é uma praga. Então, dentro do nosso meio, da nossa sociedade, a gente tem esse significado relacionado ao rato. Mas, se eu acho o rato lindo, ele passa a ter uma outra energia individual. Dentro do meu inconsciente individual, ele vai ter a energia de beleza. Entende? E aí, por último, eu queria fazer agora, né, como sempre, uma reflexão sobre o meu, para estimular vocês a fazer uma reflexão sobre o seu. Primeiro, eu vou refletir sobre os meus sonhos, tá? Os sonhos que eu tenho dormindo. Que eu sonho muito, eu sou uma pessoa que sonho bastante. Quase toda noite eu sonho e quase toda noite eu lembro. E geralmente meus sonhos são cheios de mensagens, tá? Então, eu sonho com pessoas aleatórias e contextos aleatórios e tudo, cada parte do quebra-cabeça diferente, junto na mesma cena. Então, eu costumo ter sonhos dessa maneira. E aí, às vezes, a gente olha para um sonho desse, né? Eu mesmo olho para um sonho desse e digo assim, tá doido que eu vou tentar decifrar um negócio desse? Não tem como, eu não sei nem por onde começar. Mas, na verdade, eu acho muito interessante quando eu tenho sonhos assim, que eu acabo começando por algum ponto. Então, eu busco algum ponto no sonho em que eu relaciono, tá? A algo que eu conheço e eu começo por aquele caminho e tento entender o que meu inconsciente estava tentando me falar. E a partir dali eu vou tentando decifrar. Quer dizer que eu decifro tudo, todos os meus sonhos? Não, nem de longe. Eu paro sempre no meio do caminho, até porque eu esqueço, né? Quando o sonho ele tem muita importância, ele é muito chamativo, eu fico lembrando dele por dias, eu geralmente faço esse exercício de tentar entender, né? Mas ao mesmo tempo que eu vou tentando entender, à medida que eu vou progredindo nisso, isso vai caindo também um pouquinho mais no meu esquecimento. E ali eu respeito meu limite e tento entender até onde é possível.
E por que eu dou tanta atenção a isso? Porque grande parte dos nossos processamentos são inconscientes. Então a gente tem muito mais durante o nosso dia processamento inconsciente do que consciente. Então é importante a gente dar atenção a isso. Principalmente porque os processos inconscientes eles estão muito ligados às nossas sensações, né? Aquilo que a gente não raciocina para ter, a gente simplesmente sente. Então, muitas vezes a gente processa essas informações, né, de forma inconsciente. E ali tem muitas coisas relacionadas às nossas intuições e a coisas que a gente realmente quer, que no fundo a gente quer. E a outra coisa é que não é relacionado aos sonhos que a gente tem dormindo, mas os sonhos que são metas de vida, né? Então eu já tive vários sonhos na minha vida, desde pequena. Eu sonho, né? Aqueles sonhos, eu sonho em ser profissional tal, eu sonho em ser aquilo, eu sonho em ser isso. E no meio do caminho, isso muda, né? Então, eu já tive muitas coisas e antes eu me frustrava muito com isso. Porque eu achava que eu não era capaz, eu não era uma pessoa capaz de ter sonhos. Porque todos os sonhos, eles mudavam no meio do caminho. E eu ficava me perguntando, os meus sonhos mudam no meio do caminho porque eles não eram sonhos realmente? Eu nunca descobri que realmente era um sonho? Ou eles mudam no meio do caminho porque eu passei por algumas experiências e eu desisti de alguns planos e aquilo não faz mais sentido para mim? Então essa pergunta sempre surgia, né? Será que eu realmente queria aquilo? Será que aquilo era realmente um sonho? E com o passar do tempo eu fui entendendo que era para aquele momento e que nós somos capazes de ter sonhos a cada momento, a cada experiência que a gente vai vivendo, porque somos seres mutáveis e sempre seremos. A gente pode hoje se sentir de uma forma e evoluir para outra, né? Então a gente sempre aprende coisas novas e passa por novas experiências e aquilo vai moldando o nosso querer, né? O nosso íntimo, a nossa essência está lá, mas tudo que faz parte da interação da nossa essência com o mundo vai modificar. E isso é perfeitamente normal. Então hoje eu aceito que eu posso ter muitos sonhos. E atualmente eu tenho um sonho grande, mas alguns pequenos que podem mudar, amanhã pode não ser mais um sonho. Mas o que é mais importante para o seu sonho grande? Visualize. Eu bato muito nessa tecla. Visualize. Por quê? Porque a experiência que a nossa mente tem, ela não sabe diferenciar se realmente você está vivendo ou não. Então você gera para sua mente naquele momento da visualização, principalmente se você coloca vários sentidos nisso, né? Então você coloca audição, olfato, paladar, quanto mais sentidos estão relacionados a isso, mais real fica aquela visualização. E você é capaz de simular para você uma realidade. Não que você vá viver no mundo da fantasia, mas que você possa cada vez mais aprimorar e além da crença que aquilo vai vir, né? Você vai ser estimulado fisiologicamente como se aquilo já estivesse acontecendo e como se você estivesse realmente vivendo aquele momento. Essa é uma excelente forma de autoconhecimento.